Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar sobre o surto coletivo que está atingindo o mercado aqui para esses três fundos, Tegar 11, o RPR 11 e MF 11. Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então aqui para poupar os seguidores aqui do canal que não acompanham fundos tanqueiro, resolvi colocar aqui para comentar todos os três fundos aqui no mesmo vídeo, de forma breve, sobre como é que está a situação atual dos três. Qualquer coisa eu faço algum vídeo extra, caso tenha alguma informação nova. Mas enfim, aqui coloquei esses três vídeos aqui com a capa do Coringa, porque para mim, aqui nesses três fundos, a gente já teve uma queda tão elevada, mas tão elevada, que não atribuo mais a questão de fundamentos, mas aqui atribuo essa queda mais a um surto coletivo aqui do mercado, uma completa aversão a risco e basicamente um efeito manada aqui do pessoal saindo que não quer risco de maneira alguma. Então, vamos dar uma olhada aqui no como é que estão as condições desses três fundos. Começando aqui por Tegar 11. Então, Tegar 11 está aqui em 55,50. Mais uma vez aqui renovando a mínima histórica. Aqui tem a questão, né, do incorporadoras, o juros está com uma perspectiva de queda do Selic bem mais lenta. Inclusive hoje, aqui na quarta-feira, saiu uma revisão da XP que eles esperam que a Selic feche 2026 em 14%. Então isso afeta bruscamente aqui todos esses três fundos, né? Tegar 11 e MF11, originalmente são fundos de desenvolvimento. O RPR11, em tese, era um fundo de crédito, né? Mas quem conhece sabe que o fundo acabou se transformando no fundo de desenvolvimento também. Então, aqui Tegar 11, o mercado já precifica essa Selic atrapalhando o fundo. E olha, aqui vi muita gente comentando que o rendimento vai cair, que a perspectiva é de o rendimento cair para 50 centavos. E aqui me deu vontade de falar o seguinte: baseado em que você tirou essa conclusão? Porque, sinceramente, eu estou aqui por conta de estudar o mercado e não vejo nenhum sinal aqui do gestor indicando uma possível queda no rendimento. Eu não descarto que isso possa vir a acontecer, tá? Mas aqui olhando o resultado aqui do fundo, o que está aqui disponível no relatório gerencial, para mim não tem nenhuma indicação de que esse rendimento possa vir a cair, apesar de que não podemos descartar a possibilidade. Mas então, aqui em Tegar 11, o fundo mantém 72 centavos, a gente tem um dividend yield de 1,30%, dividend yield bem elevado já, né? E aqui é o seguinte, se esse rendimento volta para R$ 1 por cota, a gente está falando aqui de 1,80% ao mês. Ou 1,20, que é um patamar que ele conseguiu sustentar por boa parte da existência de Tegar 11, integrar aqui 2,16. Inclusive, pegando aqui no Clube FI, aqui fazendo um acumulado por ano. 2025, que já foi um ano ruim, ele subiu 12,10 por cota, ou seja, uma média de R$ 1 por cota. Já que em 2024 pagou 15,10. 15,10 a gente está falando de 1,25%, 1,25 por cota. Então, um rendimento desse, está falando de 2,25. E as condições aqui de 2024 nem eram lá grandes coisas, tá? A Selic ainda estava num patamar bastante elevado, não tanto quanto agora, mas patamar ainda relativamente elevado. Ok? Então, é aquela história, né? Tem condições de voltar ao que era lá no passado? Na minha opinião, tem sim, tá? Lembrando vocês também aqui que Tegar 11 não tem problema com obras, tá? As obras estão muitíssimo avançadas. Aqui tem uma média, tá falando aqui de 93% a média das obras. Então, aqui desses três, Tegar 11 é o que é o mais tranquilo, tá? Agora aqui comentando, deixa eu ver qual dos dois que eu comento agora.
Começar aqui por MF11, acredito que vou ser mais breve aqui sobre MF11. Então vamos ver como é que tá aqui as condições aqui para o Fundo de Desenvolvimento da Mérito. Então, nessa quarta-feira, aqui o fundo está caindo 3%, deixa eu ver se é isso mesmo. MF11 caindo 3% para abaixo dos R$ 49. Também renovando mínima histórica. Aqui o que eu acabei de dizer sobre TH11 também é válido. O mercado está começando a precificar uma Selic mais elevada aqui até o final desse ano, o que impacta menos o fundo devido a ele ser focado em Minha Casa Minha Vida, né? Já tem outra dinâmica. Mas aqui relevo vocês, Minha Casa Minha Vida tem uma alta dependência do orçamento alocado pelo governo atual. Esse ano 2026 tem bastante gasto. Para ano que vem, 2027, deve ser ano de ajuste fiscal. Então, tomar cuidado com isso. Mas, enfim, aqui TH11, no rendimento que ele está projetado para esse mês de junho, a gente está falando de 1,86% ao mês. No entanto, isso aqui é para o mês de junho, né? A gente tem guidance apenas mais esse rendimento e depois o mercado precifica que deve acontecer uma queda do rendimento a partir do terceiro trimestre. Lembrando que isso daqui o gestor não deixou essa queda do rendimento de forma implícita, mas que eu venho falando aqui nos últimos vídeos, aqui o gestor tem sim dado um recado de bastante conservadorismo aqui por pelo menos um ano, tá? Que eu na página 6 aqui do último relatório, ele fala que pelos próximos 12 meses, como sendo extrema incerteza, que fala que pode ter impacto tanto de forma positiva como negativa. No entanto, como só tivemos notícias negativas aqui desde a publicação do relatório, a expectativa é muito mais de queda do que de aumento do rendimento, tá? Em relação a esse possível queda do rendimento, é que é difícil definir qualquer coisa, porque assim como Integrar 11, MF11 é um fundo caixa preta. No entanto, reforço aqui para vocês um ponto. Enquanto o Tegaronze está com 93% dos empreendimentos não 93% concluído, mas a média é 93%, aqui no MF11 eles falam que está 37% dos empreendimentos estão concluídos. Tem aqui também outro gráfico que eles falam aqui sobre as obras a incorrer, que tem um custo incorrido de 28%, ou seja, tem aqui mais de 420 milhões de reais a incorrer aqui nos próximos meses. E a gestão, a dependendo das condições, ela tem que focar aqui nas obras, né? Não pode ficar. Tem que tomar cuidado aqui com a distribuição de rendimento para não prejudicar as obras. O fundo ele fez vários lançamentos aqui nesses últimos trimestres, aqui aproveitando esse boom do Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente, o fundo assumiu várias obras aqui nos próximos trimestres. Então, isso que é bom. O fundo fez bastante lançamento aqui nos últimos trimestres. Isso aqui tem potencial de gerar mais lucro lá na frente. No entanto, aqui toda essa questão de inflação, a questão do conflito no Oriente Médio, passou uma perspectiva de aumento de custo de construção. Isso pode acabar acarretando numa compressão de margens na incorporação. Então, isso aqui é algo que tem que tomar muito cuidado. Aqui tem que ter um controle de custo muito pesado, né? Para não ter a margem de lucro comprimida. E é aquela história, né? Que o fundo está talvez num ciclo mais de investimento do que colheita dos investimentos feitos. Então aqui tem os dois fundos em ciclos diferentes. Tem a 11 com um ciclo bem mais maduro,
já com obras bem avançadas. Já MF11 é um fundo que está mais agitado, mais lançamentos, mas também isso significa que tem muitos ativos aqui, é, que tem bastante curso a incorrer, ok? Então aqui MF11 questão de dividendos. Aqui 1,87 no patamar atual. Aqui se a gente considerar 1,07, que é do patamar que ele vinha pagando até então, a gente está falando de 2,20% ao mês. Ok? Bastante coisa também. Aqui para vocês, não posso deixar de comentar que MF11 é um fundo onde o gestor ele já plantou bastante, né? Emissão muito abaixo do VP, duas vezes apenas 2025, fundo caixa preta, então tenham ciência disso, tá? Todos esses textos que eu estou comentando aqui não é para qualquer investidor, é para investidor de alto risco mesmo, tá? Ok, agora comentando aqui brevemente sobre o RPR11. Então, aqui no fundo da Urca, além da questão macroeconômica que preocupa, a gente tem a questão do gestor que tomou chá de sumiço, né? Esse aqui é um ponto que está pensando bastante aqui sobre os investidores, mas vejo muita gente falando que só volta a comprar alguma cota depois que tiver a publicação do relatório gerencial. E, enfim, aqui é um fundo que eu acompanho bem mais de perto, tenho passado muita informação aqui para vocês. No entanto, eu lembro que a quantidade de pessoas que acompanham aqui o canal é mínimo, né? E que eu fico pensando, se no meu caso aqui, que eu também fico incomodado aqui com essa condição de RPR11, sabe? De falta de informação, do fundo tá passando da impressão de que tá literalmente largado. Se no meu caso aqui, que eu acompanho o fundo bem de perto, em contato com os corporadores, já sinto esse incômodo. Imagino vocês que estão aqui acompanhando de forma indireta através de mim. Agora imagina o cara que tem apenas como embasamento o relatório gerencial. Então esse cara está completamente perdido, está aqui tomando decisão com base na teoria de que se está caindo, vai continuar caindo, vai a zero, que virou um novo caso hectare, muita gente falando nisso. Lembrando que o FPR11, apesar de muita gente falar que aqui é um caso de fraude, até o momento não tem nenhum caso aqui que a gente tenha conhecimento de que foi fraude, né? Onde as operações são para beneficiar os próprios gestores. Aqui o FPR11 é muito mais um caso de incompetência dos gestores do que de fraude, mas o nível de competência realmente aqui não tem como falar, né? O nível de competência que é muito alto. Mas a minha tese aqui é o seguinte: o fundo é precificado como se fosse um caso de fraude, sendo que para mim é apenas um caso de incompetência. Com certeza é ruim, você está aqui com um fundo incompetente, mas a precificação deveria ser diferente, né? Além de ter mostrado para vocês, as obras aqui estão evoluindo. Aqui o FPR11 eu consigo ter esse, esse acompanhamento, né? Aqui é o empreendimento do Barbosa, é uma baita de uma evolução, tá? Evoluindo muitíssimo bem. Aqui, mas por aqui eu consigo saber para onde é que está indo o dinheiro que está sendo retido aqui nos últimos meses. Então, Tegar11 aqui é o caso desses três que foi mais punido, né? O RPR11 está aqui na casa dos R$ 22. Aqui no rendimento atual está remunerando a 1,30% ao mês. Em relação aos rendimentos futuros, eu cheguei a fazer um vídeo apenas sobre isso, o vídeo anterior a esse, mas vai passar aqui de forma bem breve como é que é a condição atual. Então, para o rendimento de curto prazo, é que a gente tem que saber a situação de duas operações, o CR Casa Holding e o CR Faz Sense. Se os dois não estiverem contribuindo com a renda, aqui a gente tem um rendimento de 25 centavos. Se um dos dois não estiver contribuindo com a renda, aqui o rendimento deve ser nessa casa dos 29 a 30 centavos. Aqui lembro vocês que essa questão do CR Casa Holding, até o mês de junho a gente tem um pagamento
50% do. Cadê aqui? 50% dos juros a partir do pagamento de julho retornaria ao normal. Então, aqui é um caso que pode vir a contribuir até um pouco mais aqui mais adiante. Já o CRI faz sense, esse aqui sim é certeza que vai ter uma retenção, né, para terminar a parte de mobília. Isso aí vai estar impactando durante pelo menos alguma parte do segundo semestre. Então aqui o rendimento vai variar entre 25 a 35 centavos, sendo que o mais provável para mim aqui é nessa faixa dos 30 centavos, porque o CR Casa Holding tem demonstrado interesse em fazer os pagamentos. Em relação às perspectivas futuras aqui para o RPR11, agora aqui no terceiro trimestre não tenho boas expectativas, vai ser nessa casa aqui entre os 25 e 35, mais provável entre 25 e 30. Para o quarto trimestre, eu já tenho uma perspectiva, na verdade, existe uma possibilidade de melhoria para o quarto trimestre. Não tenho certeza se vai ter realmente essa melhoria, mas melhoria mesmo seria apenas para o primeiro trimestre de 2027, com o término de algumas obras. Ok, então aqui o RPR11, para mim, um baita de um drama, tá? Então aqui um baita de um potencial desse aqui dessa cotação melhorar bastante caso o rendimento dê uma reagida. Ok? Então é isso. Aqui nem vocês que não descarta a possibilidade de seguir caindo ainda mais. Aqui no caso TH11, TH11 MFI, se vier um rendimento mais baixo, e o FPR11 se o gestor ele continuar nesse chá de sumiço. Então é isso, galera. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.